chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, Venha despertar, meu Deus amado, este povo para a volta do Senhor. Que venha despertar, Senhor, meu Deus, esta geração para as coisas que estão acontecendo, a fim de buscarmos a Tua presença e sermos salvos, e sermos vivos e edificantes, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, se conosco, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluia. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus presente, como diz a palavra, Deus conosco. Louvado seja Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7. Aleluia, louvado seja Deus.
Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Mateus capítulo 7, aleluia, aleluia. E nós faremos a leitura do versículo também de número 7, Mateus 7, 7, amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra maravilhosa, a qual, Senhor, meu Deus, a nossa alma anseia, meu Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela traz fortaleza para as nossas almas. A Tua palavra é verdadeiramente alimento, o alimento, meu Deus amado, sem o qual ninguém consegue viver, Senhor. Por isso, meu Pai, a Tua igreja, na busca da vida eterna que o Senhor tem para nós, medita na Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, fala, meu Deus, com o Teu povo sedento, que clama, que busca, que anseia, Senhor, ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo, Senhor, e transmite, meu Pai, uma palavra que possa transformar vidas, meu Deus, mudar situações, Pai, fazer, meu Deus, com que a nossa vida seja gloriosa na presença do Senhor. Se conosco, fala conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos podeis se assentar, aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos aí meditando numa palavra maravilhosa acerca de melhorar, de mudar, de aperfeiçoar, essa é a palavra correta, a nossa vida de oração, não é verdade? E olha só que passagem melhor do que essa, né, que a minha Bíblia traz como subtítulo, que Jesus incita a orar, Jesus incentiva a orar, a estar, a buscar a direção de Deus, a buscar a presença de Deus. E acerca disso, não é verdade, quando a gente fala de orar, de buscar, a gente sempre vem na nossa cabeça as coisas, né? Nós vamos orar pelo quê? Os motivos que nos levaria a orar, que nos levaria a buscar algo em Deus. E nós podemos orar a Deus por qualquer coisa, orar a Deus por qualquer movimento ou por algo que nós buscamos e queremos que seja isso proporcionado nas nossas vidas através do poder de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus falou, olha, quanto acerca de orar, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, acerca dos motivos que talvez seriam fáceis, ou que talvez seriam justificáveis, para buscarmos em Deus algo, a gente às vezes pondera, poxa, como que eu vou orar a Deus para ter isso? Será que eu posso orar a Deus por essa situação? Será que eu posso orar a Deus por aquela situação? Porque às vezes, irmãos, as situações que a gente vive, a grande maioria delas nós causamos, principalmente por causa das nossas falhas, principalmente por causa dos nossos pecados, e a maioria dessas que nós causamos, e nos vemos depois enlaçados, presos nelas, nós precisamos sair, é claro, porque não é propósito de Deus e objetivo de Deus que a gente possa viver no sofrimento, que a gente possa viver na tristeza, mas a gente fica meio assim, né? Como é que eu vou orar e pedir para Deus tirar eu de uma situação que eu provoquei, que eu causei?
Mas isso é perfeitamente justificável, irmãos. Se nós queremos que a nossa vida seja transformada, se nós queremos e que Deus nos tire dessa situação, e nós não conseguimos sair sozinhos, nós não conseguimos mudar as coisas sozinhos, porque nem tudo depende só de nós, não é verdade? Mas veja que através da oração, tudo a gente pode alcançar, conforme diz a palavra de Deus. Por isso que Jesus incentivou a gente que qualquer motivo é motivo de oração. Qualquer motivo é motivo de a gente estar apresentando na presença de Deus as nossas vidas, apresentando na presença de Deus os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, não é verdade? Aquilo que tem dado certo na nossa vida, aquilo que também não tem dado certo na nossa vida, apresentarmos a Deus, para que o Senhor possa, dia após dia, corrigir o nosso caminho, dia após dia, aperfeiçoar a nossa vida, a fim de que a gente tenha uma vida plena, e desfrute da plenitude da graça de Deus, e do poder de Deus na nossa vida. Veja que não é questão de merecimento, irmãos, mas é questão de fé. Porque se fosse questão de merecimento, a gente ia merecer alguma coisa de Deus? A gente não ia merecer nada, porque nós somos pecadores, e a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter acesso as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, não é verdade? E a gente alcança isso pela fé, e a gente tem uma vida mudada na presença de Deus, quando a gente coloca justamente isso, todo o nosso ser, tudo o que permeia os nossos pensamentos na presença de Deus, para que o Senhor Ele possa então abençoar, e que nós possamos também alcançar do que de melhor Deus tem para a nossa vida. Você sabe que a oração, ela é a maneira que a gente tem de falar com Deus, e é a maneira que a gente tem de apresentar a Deus os nossos medos, as nossas dores. Às vezes a gente confessa para as pessoas o que a gente passa, mas a gente não confessa para Deus. A gente confessa e a gente fala da nossa intimidade para os melhores amigos aí, não é verdade? E a gente não tem esse hábito, de abrir o coração para Deus, para Ele que é consolador das nossas dores, dos nossos sofrimentos, Ele que pode nos consolar nos momentos difíceis, nos ajudar nas nossas provações, nos nossos momentos de dificuldade. Então, a palavra está dizendo aí, e Jesus falou que todo aquele que pede, Ele recebe, que todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então a Bíblia está dizendo que Jesus falou que se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, é certo que nós vamos ter resposta, é certo que nós vamos ter retorno dessa oração que a gente faz a Deus, porque Deus não é um Deus que deixa o seu povo sem resposta, não é um Deus como serviam os deuses dos antepassados, as imagens de escultura têm boca, mas não fala. Mas o nosso Deus fala, louvado seja Deus. Como as imagens de escultura que você vê, que tem ouvido e não ouve, mas o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Então é motivo para nós de alegria, de ter alguém com quem falar, alguém que nos ouve, alguém que responde, alguém que nos guarda, alguém que nos livra, alguém que está disposto de verdade. Não é alguém que fala como a gente ouve as pessoas, na verdade, falar: olha, se precisar de alguma coisa, você me liga, se precisar de alguma coisa, você me procura, na verdade. Você depois, quando precisa, você liga para a pessoa, você procura a pessoa e ela fala que não pode te ajudar, que ela não tem condições de te ajudar. Mas Deus, Ele é diferente.
que quando nós precisamos de alguma coisa e nós procuramos Deus, irmão, nós encontramos o Senhor. Porque Deus é o Deus que está disposto a nos ajudar. Ele é Deus que responde. Ele é Deus que está sempre conosco nos momentos mais difíceis e nos momentos mais oportunos quer mostrar o seu poder. Amém? Louvado seja Deus. Acerca também desse incentivo da palavra de Deus a orar, do Senhor, de nós estarmos na presença de Deus, eu convido você a abrir comigo em 1 João, na primeira de João, no capítulo de número 5, aleluia, glória a Deus, e o versículo de número 13, 1 João 5,13, a palavra de Deus, ela assim nos diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Louvado seja Deus. Então, essa passagem ela está dizendo justamente isso, que às vezes as pessoas elas deixam de orar porque não têm a certeza de que serão ouvidas, de que receberão. Mas a palavra de Deus está dizendo aí que nós temos essa confiança, que quando pedimos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E que quando buscamos a Deus e clamamos a Ele para que o Senhor tome uma providência na nossa vida, Ele não se faz de desentendido, de que não sabe o que está acontecendo, mas Ele mostra que está inteirado do nosso problema, que está inteirado do que está se passando com a gente, com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Então, a Bíblia está dizendo aí que se nós sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que a palavra de Deus está dizendo? Que se nós temos certeza que Deus ouve a oração, nós estamos certos que a nossa oração ela é atendida, que nós vamos receber o que da parte de Deus nós temos apresentado a Ele, nós temos colocado a Ele. Então nós colocamos, não existe limite para uma oração, você entendeu? O que eu posso ou não colocar diante de Deus. Mas é algo impossível. Poxa, mas Deus, Ele é o Deus que realiza coisas impossíveis. Aliás, a palavra de Deus nos mostra isso, tamanhas experiências de tantas coisas que eram impossíveis aos homens, mas para Deus, irmão, Deus foi maravilhoso em realizar grandes obras, grandes feitos, ao qual nós vamos, alguns deles, ver aqui nessa noite, porque é interessante a gente só falar, poxa, você tem que orar, poxa, você tem que buscar. A Bíblia, ela incentiva a gente a orar. A Bíblia, ela incentiva a gente a buscar. Olha, aquele que ora, ele tem resposta de Deus. Olha, aquele que ora, Deus ouve a oração, e Deus faz milagre, e Deus responde, e Deus move céus e terra a favor daqueles que clamam a Deus. Mas até isso, a levar a gente a uma ação, é algo complicado, ainda mais nos dias de hoje, em que tudo acontece a fim de nos distanciar de Deus. Mas aquele que precisa de Deus, irmãos, em todos os acontecimentos da sua vida, a gente busca em oração, a gente busca o favor de Deus para que seja então derramado sobre as nossas vidas. E nós vamos falar do primeiro deles em 1 Samuel,
Eu separei aqui 3, irmãos. É claro que a palavra de Deus está repleta de pessoas, de respostas, né? De oração, de coisas maravilhosas. E em 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 27, a palavra de Deus diz o seguinte, ó: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Olha que passagem maravilhosa, não é verdade? Essa passagem é aquela que Ana orou a Deus para que ela pudesse ter um filho, e o Senhor então a abençoou com Samuel. Deus deu este presente, não é verdade? Você bem sabe, você conhece essa passagem, mas ela viu, ela percebeu, não é verdade? Que o que dela tinha vindo, o que tinha sido gerado no ventre dela, não foi por ela só, mas que tinha vindo de Deus, porque aquele menino era a resposta de oração. Ela que não podia gerar, irmão, ela que era estéril, mas o Senhor fez com que a que era estéril fosse alegre mãe de filhos, amém? Louvado seja Deus. Assim também somos nós, que quando apresentamos alguma oração, alguma petição ao Senhor, por mais impossível que seja, irmãos, o Senhor ouve e o Senhor responde, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ela chegou diante do sacerdote e ela falou assim: olha, por esse menino eu estava orando, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. O Senhor deu para ela o que ela estava pedindo, irmão. Então a palavra de Deus está dizendo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, do que tudo o que pensamos, do que tudo o que sonhamos e esperamos. O que possa passar no nosso pensamento, sei, o que pode passar no seu pensamento agora? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, se Deus é poderoso para fazer com que aquela que não podia gerar filho, gerasse, irmãos, o que é o nosso problema diante de Deus? O que são as nossas necessidades diante de Deus? Basta a gente clamar, basta a gente buscar, basta a gente colocar na presença de Deus, não é verdade? As coisas às vezes no casamento se tornam difíceis, vêm as crises, vêm as dificuldades, e a gente começa a batalhar para resolver os problemas, e os problemas não conseguem se resolver. O que a gente precisa? A gente precisa orar, a gente precisa clamar ao Senhor para que nos ajude a sair das determinadas situações, porque às vezes, na verdade, acontece isso conosco, com as nossas vidas naturais. Nem tudo é como a gente quer, não é verdade? Mas nós temos um Deus que responde às nossas orações, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Também, irmãos, em Isaías, no capítulo 38, tem aqui mais um momento de alguém que orou ao Senhor, que buscou a Deus, porque também passava por um momento difícil na sua vida, e também conhecia a Deus a ponto de lhe fazer a oração, e de Deus então mudar e transformar também a sua vida. Isaías 38, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração
e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Louvado seja Deus. A palavra está dizendo aqui que o Senhor ouviu a oração também de Ezequias. Ana, como é que foi o caso dela? Ela passava por um problema. Poxa vida, e ela tinha uma rival que afrontava ela, porque ela era incapaz de gerar filhos e a rival podia gerar. E ela, diante dessa incapacidade, diante dessa, como que eu posso dizer, dessa limitação que ela tinha, ela clamou a Deus, e a Bíblia fala que Deus concedeu a oração, concedeu o pedido que ela fez em oração. E com Ezequias também foi assim. Ezequias, ele então, aconteceu que certo momento da sua vida, ele adoeceu. E ele adoeceu de uma doença terrível, que o colocou na cama. Ele não podia mais se levantar. Tamanha a gravidade da doença com a qual Ezequias ele foi acometido. E a palavra de Deus fala que o Senhor enviou o profeta lá, pedindo para que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. Ele falou: olha, Ezequias, você vai morrer. E Ezequias, então, a palavra de Deus fala que, diante dessa notícia que ele recebeu, desse diagnóstico, que ele recebeu de que ele ia morrer, ele mesmo deitado, virou o rosto pela parede, e ele orou a Deus, ele clamou a Deus. Por esse motivo, ele falou para Deus que, embora era um fato que ele ia morrer, ele não queria morrer, ele não queria. Ele orou a Deus e pediu para Deus: Senhor, eu não quero morrer, eu tenho muito que desfrutar ainda na tua presença, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para realizar. E ele então clamou a Deus. E a Bíblia fala que quando o profeta veio, deu a notícia que ele ia morrer, estava indo embora, e o profeta então chegou no pátio, Deus mandou o profeta voltar. Olha que como Deus ouve rápido as orações, como Deus responde rapidamente as orações, não é verdade? Basta a gente clamar, basta a gente ter fé, não é verdade? Porque as coisas acontecem segundo o controle de Deus, segundo determina o poder de Deus. Todo o universo está sujeito à sua vontade, amém? Louvado seja Deus. Então, olha só, deu tempo de o profeta chegar no pátio. Ezequias tinha feito a oração, e Deus fala para que o profeta então pudesse voltar, porque Deus já tinha ouvido a oração. Quanto tempo você acha que demora para uma oração que você faz chegar até a presença de Deus? A Bíblia fala que a oração ela chega, irmãos, instantaneamente. Deus ouve. Deus ouve. Foi assim com Daniel. Daniel, quando começou a orar a Deus acerca da revelação que Deus tinha dado para ele, e ele jejuou por 21 dias, não é verdade? Conforme diz a palavra do Senhor. Mas quando o anjo chegou com a resposta, a Bíblia fala que o anjo falou assim: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus já tinha ouvido. Louvado seja Deus. Então, irmãos, desde o primeiro dia que você tem orado, que você dispõe-te a clamar a Deus, em colocar algo de Deus em oração, Deus já ouve. Mas, irmãos, existem coisas que são necessárias, a perseverança na oração, como no caso de Daniel, ele teve que perseverar em oração. No caso de Ezequias, ele orou, Deus respondeu de pronto, e algo maravilhoso aconteceu. Aquela doença que era terrível, que colocou ele na cama, que era para a morte, Deus então curou ele.
Deus então fortaleceu ele, Deus então colocou ele de pé. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, qual é a dificuldade que você tem, mas clama a Deus, ora a Deus, busca a Deus, porque Deus vai te colocar de pé, amém? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deus é poderoso. Com Daniel também foi assim. Quando o anjo chegou com a resposta, falou: Daniel, desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido e já enviou a resposta, mas o inimigo se levanta. É isso que acontece quando nós estamos clamando a Deus por um objetivo, por uma solução, por uma resposta, irmão. O diabo não quer, ele é adversário, ele quer impedir que você tenha acesso a Deus. Mas ele pode impedir isso, irmãos? Não. Mas a gente vai deixando de orar, você entendeu? O inimigo não impede você de orar, somos nós que deixamos de orar, de buscar a Deus, porque às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente se sente abatido, às vezes a gente se sente sem palavras, não é verdade? Às vezes eu vou orando, eu não tenho nem palavras para orar a Deus, não é verdade? Mas se você conhece a passagem que a gente leu de 1 Samuel, a Bíblia fala que Ana não saía som da sua boca, mas ela sussurrava. Ela sussurrava e orava a Deus em espírito. Por isso o sacerdote olhou para ela e achou que ela estava embriagada, porque não se saía som da boca dela, mas simplesmente um sussurro. Mas foi necessário, foi suficiente para que Deus pudesse então ouvir a oração de Ana e fazer um milagre na vida dela. Às vezes nós estamos assim, sem vontade, nós estamos cansados, nós não temos o que dizer, mas um sussurro é suficiente. Não é verdade? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda até com gemidos inexprimíveis. Leva para Deus e atende a nossa oração. Louvado seja Deus por isso. Então, nós temos incentivos de sobra para orar, para clamar, para buscar a Deus e buscar em Deus a solução para os nossos problemas, os nossos dificuldades, os nossos problemas emocionais, intelectuais, as nossas limitações físicas. Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer milagre, amém? Louvado seja Deus. Em mais uma, irmãos, que eu separei para que a gente pudesse meditar, se encontra em Êxodo, no capítulo 3, aleluia, glória a Deus. Êxodo no capítulo 3 e o versículo 7 diz assim, ó: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu, amém? Louvado seja Deus. Versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, amém? Louvado seja Deus. Então, quando o povo de Deus
clamou a Deus, orou a Pai, buscou ao Senhor por livramento, a Bíblia fala aí que o Senhor viu a aflição do povo que estava no Egito, que ouviu o clamor por causa dos inimigos, por causa dos exatores. E olha só, quando o povo clamou a Deus, quando o povo foi orar a Deus, Deus falou assim: olha, eu conheço o seu sofrimento. Olha que coisa. Então, Deus, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece as nossas dificuldades, não é verdade? Mas Ele quer e é necessário, para que nós possamos alcançar o agir de Deus na nossa vida, que a gente clame, que a gente ore. E foi justamente o que o povo de Israel fez. O povo clamou quando estava e lá era escravo do Egito, e o clamor dos filhos de Israel não chegou até Faraó, não chegou até o presidente, não é verdade? Hoje as pessoas, quando querem alcançar alguma coisa, elas fazem um vídeo, né, e divulgam nas redes sociais e pedem para as pessoas: olha, compartilha, até chegar aos governantes, até chegar ao presidente, até chegar na pessoa X, até chegar na pessoa Y, não é verdade? Até chegar, até cumprir com o objetivo, até ter não sei quantas aí visualizações, não sei quantos compartilhamentos, para que as pessoas consigam o recurso que elas querem, não é verdade? Mas o clamor do povo chegou, irmãos, até Deus, e é aonde tem que chegar a nossa oração, não é verdade? É aonde tem que chegar a nossa oração. Nossa oração, ela não tem que ser divulgada para que as pessoas possam ouvir. Quem tem que ouvir a oração? É Deus, não é verdade? Nossa oração, ela tem que chegar até o Senhor, irmão. E chegando a nossa oração a Deus, é suficiente, porque nós vamos ter resposta, porque nós vamos ter milagre, porque nós vamos ter solução, porque nós vamos ter transformação, porque é assim quando nós oramos, é assim quando nós clamamos, e é assim quando nós pedimos a Deus. Então, olha quantos motivos interessantes nós tivemos, não é verdade? Deus então chamou Moisés, Moisés chegou lá, Deus chamou a atenção de Moisés através da sarça, para falar para ele que a oração tinha sido ouvida, amém? Louvado seja Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, para te dizer que a sua oração está sendo ouvida, amém? Você que tem orado pelo seu filho, você que tem orado pelo seu marido, você que tem orado pela sua esposa, você que tem orado para que Deus abra uma porta para você, você que tem orado pelos seus pais, você que tem orado para que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira por completo, você que não concorda, você que não está feliz com a vida que você toma, mas que você sabe que Jesus pode tornar a sua vida maravilhosa. Deus está ouvindo a sua oração, amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, glória seja dada ao Senhor, glória seja dada a Deus. Coloque a mão no seu coração. Veja que Ana, para ter um filho, ela precisava clamar a Deus. Você veja que Ezequiel, para ser curado, ele orou a Deus. Você veja que Daniel, para ter resposta, revelação, ele orou a Deus. Veja que o povo que precisava de libertação, o que ele fez? Ele orou a Deus. Então, eu não sei o que é que você precisa. A gente, na realidade, precisa de tanta coisa, não é verdade? Dizem os estudiosos aí, né, os acadêmicos, que as necessidades dos seres humanos são infinitas.
A gente nunca está saciado com nada, não é verdade? Mas diante das nossas necessidades infinitas, você precisa de um Deus infinito, que possa então suprir todas as suas necessidades. E a gente tem acesso a esse Deus através da oração. Esse Deus que é rico, que é poderoso, que nos ama, que quer ter comunhão com a gente, a fim de que nós possamos viver a tua graça e o teu poder de uma maneira nunca vista, de uma maneira nunca desfrutada, porque Ele é assim, Ele quer se aproximar dos seus. Deixa Deus se aproximar de você, ore a Deus, derrama as tuas necessidades diante de Deus neste momento, e que Deus possa então agir, operar em seu favor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos na Tua presença, e a Tua palavra assim nos disse, meu Pai, que se nós pedirmos alguma coisa a Ti, nós temos certeza que o Senhor nos ouve, Pai, porque nós temos um Deus, meu Pai, que ouve as orações, nós temos um Deus que responde, nós temos um Deus que estende a mão quando estamos caídos, aflitos, necessitados, e nos ajuda. O Senhor, meu Deus, foi quem ajudou Ana quando ela precisava de algo impossível. O Senhor foi quem ajudou Ezequias quando ele precisava da cura de uma doença que era terminal na vida dele. O Senhor, meu Deus, respondeu e trouxe revelação a Daniel quando ele precisava, diante dos enigmas da vida, diante, meu Deus, das dificuldades que se apareciam dia após dia, ele clamava ao Senhor e o Senhor revelava para ele. Revela para nós, meu Deus, ensina-nos a viver, meu Pai, os teus sonhos, as tuas promessas, meu Deus, as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós, ó Deus. Ensina-nos a confiar, meu Pai, que o Senhor pode fazer o impossível. Ensina-nos, meu Deus, que quando precisamos de cura, por mais grave que seja a doença, o Senhor cura. Que possamos crer, Senhor, que quando é de um livramento que a gente precisa, a gente clama ao Senhor, e o Senhor diz: olha, eu conheço o seu sofrimento, e eu ouvi o seu clamor. Ouve, meu Deus, o clamor desta mãe que ora, preocupada com o futuro dos filhos, preocupada, Senhor, meu Deus, com a educação dos filhos, preocupada, Senhor, com o que vai acontecer. Atende a oração desse pai, Senhor, que está também preocupado, Senhor, preocupado com o mantimento do lar, preocupado, Senhor, meu Deus, porque as dificuldades estão chegando, o desemprego, Senhor, está batendo nas portas, Pai. Mas o Senhor supre as necessidades. O Senhor é um Deus que abre as portas. O Senhor é um Deus que a porta que o Senhor abrir, ninguém pode fechar. Meu Deus, e talvez esse homem, essa mulher, já bateu, Senhor, em tanta porta, mas ele ainda não orou. Mas ele está orando agora, Senhor. Está buscando o Senhor neste momento. Meu Deus, move o céu, Senhor, derruba a muralha, meu Pai amado, as barreiras que estão impedindo esta pessoa de levar uma vida abençoada, de levar uma vida próspera, Senhor. Repreende a enfermidade, Pai, repreende o poder das trevas, meu Deus, e em o nome de Jesus Cristo, faz, meu Deus, desfrutar das tuas promessas e das tuas maravilhas, Senhor. Vem abençoar a tua igreja, Senhor. Vem abençoar os filhos que estão orando pelos pais, meu Deus, que estão vivendo, meu Deus amado, em um ambiente familiar, meu Pai, que não condiz, meu Deus, que não vem de encontro com o que eles gostariam. É um ambiente de mentira,
é um ambiente de sofrimento, é um ambiente de contenda, é um ambiente de guerra, é um ambiente de discussões, é um ambiente de violência, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende todo o mal. Visita, Senhor, meu Deus, esta casa, esse coração, e muda, Senhor, meu Deus, a realidade. Muda, meu Deus amado, porque através da fé é que nós oramos ao Senhor, e a oração ela é poderosa, a oração ela é eficaz, porque nós temos a certeza de que o nosso Deus está ouvindo. Em nome de Jesus, Pai, venha abençoar grandemente a cada família que está representada neste momento, na Tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos por este culto, pela oportunidade de estar na Tua presença. Guarda, meu Deus, dia após dia, Senhor, e faz-nos viver experiências maravilhosas contigo, através da oração, para vermos, meu Deus, de fato, que o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas, um Deus vivo, um Deus que está conosco, sempre, em todos os momentos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do Teu coração, Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com toda a igreja neste momento, em nome de Jesus. E quem crê diz comigo, amém. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja.